Não esqueçam de se inscreverem no canal, ativar o sininho para receber mais notificações e deixar a sua curtida. Maravilha. Mateus 5, 13 e 14, a parte A desses dois textos, desses dois versículos, só a parte A, ele fala assim: vós sois o sal da terra. Esse é o versículo 13. E o versículo 14 ele diz: vós sois a luz do mundo. Eu já disse aqui que Jesus, ele é o rei, não é verdade? Ele é o rei. Todo rei dentro da monarquia tem um cetro. E quando o rei ele vai nominar alguém a um título de nobreza, ele coloca o cetro assim: eu nomino Sir, né? É como se fosse isso. Jesus está nominando você com título de nobreza: ser sal e ser luz. Ser sal e ser luz. Lá em João 15:16, Jesus ele vai dizer assim: eu vos designei para produzir frutos, bons frutos. João 15:16. Aqui, fazer. Mas primeiro Jesus nos nominou a ser. E nesse texto ele nos designa para fazer. A gente pode tirar um princípio aqui no reino de Deus, que antes de fazer eu preciso ser. Eu não posso fazer para ser. No reino de Deus é completamente diferente. Porque aquelas pessoas que fazem vivem uma religiosidade, e religião não leva nada. Religião só liga você a alguma coisa, mas a fé te faz ser sal e ser luz, e na verdade ser membro do corpo de Cristo, ser do reino de Deus. É preciso ser para a gente poder fazer. E quando a gente faz com amor, com alegria, com prazer de servir. E a gente vai servir com muita destreza, com muita firmeza, sem medo de errar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não deixa a gente errar. Não deixa, porque ele é o Espírito Santo de Deus. Ele é santo, ele é justo, ele é correto, ele sabe, ele conhece todas as coisas. Então quando eu passo a ser servo de Deus, ser membro do corpo de Cristo, pertencer ao reino de Deus, então eu vou fazer com amor, com alegria, com toda certeza que eu vou fazer certo. Mas é preciso ser. Não adianta fazer. Tem muita gente fazendo. Fazer obras, fazer um propósito, mas se eu não ser, não adianta nada. Eu não consigo ser membro do reino de Deus se primeiro eu não passar pela transformação que o Espírito Santo de Deus faz na minha vida. Eu preciso dar autoridade ao Espírito Santo de Deus entrar no meu coração, entrar na minha vida, tomar lugar por completo, e aí então eu posso fazer. E quando eu vou fazer, irmãos, diz a palavra de Deus, né, que eu vou fazer coisas maiores do que a próprio Jesus fez. Olha, e Jesus falou isso: se crerdes, farás coisas até maiores do que o que eu fiz. Mas é preciso ser. E aí Jesus, ele nos nomina como sal e luz da terra e luz do mundo. Lá em Mateus 12, verso 35 e 36 e 37, Mateus, olha o que diz a palavra do Senhor. Verso 35, capítulo 12, verso 35, 36 e 37. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro.
O homem mau do seu mau tesouro tira as coisas mais. Mas eu vos digo que há de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta do dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mas o que nós podemos pensar aqui, e na mensagem de João Batista, ele empregou uma sentença que deve ser tomada por todos nós. Aquele João Batista, que batizava e preparava o caminho do Senhor Jesus, ele citou para nós, ele tem uma sentença para nós que está lá em Mateus 3,8, e você pode conferir essa sentença. Deve ser tomada para você como uma sentença de vida, de prática. Aí é o fazer, porque eu passo a ser membro do corpo de Cristo, eu passo a ser servo de Deus, cidadão do reino de Deus aqui nessa terra. E ele tem essa sentença que para mim e para você é um desafio. Mas é um desafio, não é um desafio momentâneo, específico para um dia, para uma hora ou para uma ocasião. Quem faz o desafio num tempo determinado, vive religião. Mas quem assume esse desafio, vive a fé. E aí vive o Cristo. E qual é esse desafio? Lá em Mateus 3,8. E ele diz assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Que são frutos esses, se não essas boas obras que o Senhor faz a gente brilhar. E aí em Mateus 5, quando ele fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam a glória de Deus e glorifiquem ao Pai. Então tudo aquilo que eu faço com alegria, com deliberalidade, com amor, com destreza, vai glorificar o nome de Deus, porque as pessoas vão falar assim: maravilha, que maravilha é estar no meio do povo de Deus, é ver o que Deus está fazendo por intermédio da minha fé, por intermédio da minha fé, pela instrumentalidade que eu sou no reino de Deus. E esse é um desafio para nós, num mundo tão conturbado, num mundo que nos traz desafio. O nosso estado do Rio de Janeiro, e a gente tem que falar daquilo que vive, daquilo que está experimentando. Eu não posso falar do estado do Recife, porque eu não estou lá, mas quem já viveu lá, sim. Eu tenho que falar do meu estado, eu posso falar do meu Brasil, eu posso ver o que está acontecendo. E o que está acontecendo precisa que homens e mulheres levantem as suas mãos santas e orem em todo lugar, sem ira, sem contenda, para que o Espírito Santo traga esse avivamento e traga esse renovo e traga uma paz para as nossas casas, para os nossos muros. E aí Jesus, lá em Mateus 7,17, ele reforça isso que João Batista disse. Jesus, ele diz lá assim: toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Nós precisamos ser do reino de Deus para poder ter frutos bons. Se eu não ser primeiro, se eu não passar por uma transformação do Espírito Santo de Deus na minha vida, tudo aquilo que eu vou fazer será em vão. E aí, como diz o texto, eu vou dar conta disso. E esse é o desafio que João Batista falou para aqueles homens que queriam ser batizados. Mas eles queriam fazer, eles não queriam ser. E na verdade João estava vendo: olha, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. E esses frutos dignos de arrependimento, vocês vão mostrar para o mundo que vocês são do reino de Deus. Vocês pertencem ao reino de Deus. Vocês estão comprometidos com o reino de Deus. E quando a gente fala esse comprometimento do reino de Deus, eu tenho para mim, irmão, eu faço para mim a minha confissão de fé, de firmeza de fé, aquilo que está escrito em Gálatas 2:20, todo mundo sabe: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé. E a gente tem que viver na fé, ainda que nós vivemos num processo
tão deprimente que esse mundo nos oferece, daquilo que nós estamos vivendo. Mas nós não podemos esperar nada de bom desse mundo. Tem coisa boa, maravilhosa. Eu gosto das coisas que esse mundo tem, daquilo que Papai do Céu construiu para nós. Quem não gosta de contemplar o mar, a beleza, a natureza, quem não gosta de ver essas coisas? Eu adoro ver isso. Eu gosto de ver a beleza, a maravilha que Deus construiu para nós. Mas o que Deus construiu, não aquilo que o mundo está desconstruindo, ou desfazendo, ou oferecendo para nós. A paz que o mundo tem para nos oferecer, ela é passageira, não é isso? E Jesus diz assim: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo tem muita coisa boa para oferecer, tem muita coisa que te agrada, que te faz feliz, mas ela é passageira, ela te rouba a paz eterna de Deus, e isso nós não queremos perder, não é verdade? Eu não quero perder por nada a paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero fazer minha a súplica de Davi, quando no pecado, e Davi se arrependeu e se converteu, ele diz assim: Senhor, restitua-me a alegria da minha salvação. Gente, a intenção de Jesus Cristo a partir da sua igreja é que cada membro, que cada um de nós aqui, a intenção de Jesus Cristo é que viva o reino na essência de fazer discípulos. E quando Jesus nomina a gente, a intenção dele é que você tenha o mesmo prazer de fazer discípulos, de gerar filhos, de gerar servos. E aí eu volto a lembrar daquela palavra de Justin Franklin: Deus costuma pegar um ninguém e transformar em alguém. O que a gente tem que ter é o olhar intencional, é não olhar para quem, mas olhar a oportunidade desse quem, na mão de Deus, através da sua fé, através do instrumento da tua vida, a transformar pessoas em filhos de Deus. São oportunidades de Deus. E quando Deus nos chama para ser sal e luz, Ele quer que a gente viva a essência de fazer discípulos, não de fazer, construir. Construir é importante? É importante. Derrubar essa parede aqui, o banheiro, né, irmão Carlos? Oh, meu pai, que tristeza. Derrubar essa parede, colocar o prédio para lá, climatizar isso aqui, fazer, isso é importante? É importante. É legal, é maravilhoso, é gostoso? É legal. Ter um lugar gostoso para receber? É importante? É importante. Mas não é o essencial. O essencial é você ser discípulo, é você ser membro do corpo de Cristo, é você fazer discípulos. E eu lembro quando Jesus dispersa os 70 discípulos para poder pregar o evangelho. Vai pregar, entra para lá, vai para cá, vai 2 a 2 pregar o evangelho. Não leve nada, só leve água, não leve nada. A casa que chegar ali, ofereça a paz. Se eles receberem, entra ali, coma ali, prega o evangelho, faça discípulo, batize em nome do Senhor Jesus. E depois os 70 discípulos voltaram todo alegre, todo serelepe, chegando: Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome expulsamos o diabo, em teu nome curamos. E Jesus fala assim: não esteja alegre por causa dessas coisas, esteja alegre porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O que é essencial? Ser servo, ser do reino, fazer discípulo, isso é essencial. E a gente tem que se alegrar com aquilo que Deus está fazendo, através da nossa igreja, através da nossa instrumentalidade. Mas o que mais alegra, e é o texto de Lucas, diz que a festa no céu, como uma alma, imagine 2, 3, 4, aleluia. A intenção de Jesus Cristo a partir da sua igreja é que cada um de nós viva a essência de fazer discípulos.
E quando eu vejo pessoas se envolvendo para fazer discípulos, alegra o coração de Deus. Alegra o coração de Deus. E essa é a intenção do Senhor Jesus. A intenção de Jesus a partir da sua igreja, que cada membro de ser discípulo é ser antes de fazer. Não dá para fazer discípulo se eu não for discípulo. Não dá para eu convencer alguém ao reino de Deus se eu não sou convencido que eu sou do reino de Deus. Não dá para eu levar o meu irmão, o meu pai, a minha mãe, o meu filho para o reino de Deus se eu não ser. Eu preciso ser exemplo. Eu preciso dizer que a alegria do Senhor está em mim, mas eu preciso viver esta alegria. As pessoas precisam ver em mim o Cristo na minha vida. Quando as pessoas olharem para mim, nas minhas ações, nas minhas escolhas, elas precisam ver em mim o Cristo vivendo em mim. Por isso que o apóstolo Paulo: a vida que agora vivo na carne, vivo na fé. Então não é no lugar, na hora ou numa situação, é em todo momento ser para fazer. E quando eu sou, eu faço com alegria e com muito amor. Não dá para fazer sem antes ser. Se eu quero fazer discípulos, eu preciso ser discípulo. Se eu quero trazer para o reino, eu preciso ser do reino. Viver a essência de fazer discípulos é o que Jesus espera de cada um de nós. Domingo que passou pela manhã nós estudamos onde está o seu irmão, e nós dizemos: você tem responsabilidade pelo seu irmão. E a gente desmistificou uma coisa que a gente aprendeu há décadas, há centenas de anos atrás. Quando a gente fala assim: vai para a igreja, não olhe para o pastor, não olhe para o irmão. Meu irmão, que pecado é esse? As pessoas têm que entrar aqui e olhar para você, sim, mas ela tem que olhar para você e ver o Cristo, porque você tem responsabilidade com a salvação do seu irmão. E a gente aprendeu isso para tirar a responsabilidade de cima de nós, enquanto na verdade nós temos responsabilidade da salvação do nosso irmão. Porque se a gente vive religiosidade, a religião, e não vive a fé, a gente peca, a gente erra, e as pessoas olham para nós e falam: ser crente igual a ele, prefiro não ser, estou melhor assim. É verdade? Você já ouviu essa frase, não já? Já ouviu essa frase? Mas nós temos que desmistificar isso. IBVA, sal e luz. Amém? As pessoas têm que ver o Cristo em mim. As pessoas têm que ver o Cristo em mim. E as pessoas têm que sentir em mim a espiritualidade, porque eu sou do reino. Porque o que eu falo coisas boas, porque a pessoa do seu bom tesouro tira coisas boas, as pessoas do seu mau tesouro tiram coisas ruins. Misericórdia, chuta o balde para lá. Pega as coisas que são do reino. Viva o seu reino, viva o reino de Deus. Porque Deus tem do seu bom tesouro, o seu bom depósito, que é o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, ela tem que fluir de você. Você tem que falar coisas do reino, em todo momento. Até no futebol a gente tem que falar do reino. Na política a gente tem que falar do reino. Nos assuntos domésticos a gente tem que falar do reino. Tem que falar do reino sempre, tem que viver o reino. E Jesus fala assim: Pai, eles não são assim como do mundo não sou, mas a gente está no mundo. Então a gente tem que viver o reino, a essência do Senhor. Ser discípulos. A intenção de Jesus Cristo a partir da igreja, de cada um de nós aqui nesse lugar, e você que nos assiste, é ter uma vida inspiradora a partir do seu relacionamento com Deus. Sua vida tem que inspirar outros. As pessoas têm que olhar em você e ver prosperidade, irmãos, não lamúria. Ainda que na miséria a gente está, né? Eu lembro aquela música: eu vivo a vida cantando, não adianta chorar. Aí eu já esqueci a letra, né?
muito tempo. A gente tem que viver a vida cantando, não adianta chorar, não adianta lamuriar. Ó céus, ó vida, ó... Não. Maravilha, Senhor. Estou passando aqui, Senhor. Creio no Senhor, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, como nós estamos passando por essa Covid-19, mas o Senhor é o nosso pastor. Nada vai nos faltar. Mas a gente tem que viver a fé, ser, para fazer acontecer. Tenha uma vida inspiradora a partir do seu relacionamento com Deus. O mesmo que Deus disse a Paulo quando ao seu encontro, lá em Atos 26, olha a responsabilidade que cai sobre nós. Mas uma responsabilidade gostosa. A gente não pode imprimir um conceito de vida espiritual ou vida cristã como um peso. Não, tem que ter alegria. A gente tem que ter alegria, né, Érica? Alegria de cantar, alegria de participar do reino, alegria de louvar, alegria de evangelizar, alegria de fazer discípulo, alegria de estar junto, alegria de fazer, alegria de estar aqui ajudando no dia da beleza, alegria de estar servindo as marmitinhas, alegria de estar ali orando para que não falte macarrão, arroz, né, Cici? Alegria ali, vivendo ali nos limites da nossa fé, mas o Espírito Santo de Deus vai nos capacitando, e para que isso tudo, quando Paulo é chamado, quando Paulo tem um encontro com Cristo, quando Paulo entende o poder de Deus na sua vida, Deus então chama ele para um propósito. E aí Paulo diz, qual era o propósito de Deus na sua vida? E o propósito de Deus, como também na minha vida e na sua, para que Ele te chamou. Porque o rei, diante de quem falo, com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se faz em qualquer canto. 26:18, para que Ele abrisse os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Qual era o propósito de Deus? Para lhes abrir os olhos. Abrir os olhos de quem? Dos outros. O encontro de Paulo com Cristo, o encontro de Paulo, a intimidade, o relacionamento de Paulo com Deus, foi para usar Paulo, para que os outros também abrissem os olhos e encontrassem o Cristo. A experiência que nós temos com Deus é para fazer esse desafio, assumir esse desafio. A intenção de Jesus é que os outros abram os olhos. E quando eu falo o outro, eu lembro do Rafael, que é o nosso vizinho, eu lembro do Sérgio, que de vez em quando está aqui, eu lembro daquelas pessoas que estão ali naquele bar, eu lembro das pessoas que passam assim, oi pastor, meu amigo, passa aqui. Eu lembro das pessoas e eu peço, Senhor, que eles abram os olhos, que eles abram os olhos, através da minha vida, do meu relacionamento com Deus. Quando eu vou buscar o irmão da Sueli para o encontro dos homens no altar, quando eu vou buscar meu cunhado no encontro do Senhor, que eles abram os olhos, que eles vejam a glória do Senhor, que eles encontrem o Cristo, que eles se passem agora, e que eles se convertam do pecado. E quando eu trago um visitante para a igreja, eu falo, Senhor, que eles abram os olhos. Quando a gente faz a família no altar, Senhor, que os maridos abram os olhos, que as esposas abram os olhos, que os visitantes abram os olhos e vejam a glória do Senhor. E Paulo conta esse testemunho ao rei Agripa, sabe? Deus me teve um encontro comigo, e a experiência que eu tive com Ele é para que você abra os olhos e veja a glória de Deus. A intenção de Jesus Cristo é que cada um de seus servos viva a fé em missão. Viva a fé em missão. A gente tem que ter o olhar da intenção do Senhor Jesus através da nossa vida. Jesus Cristo trouxe a fé, e não a religião, mas trouxe a fé.
Porque o próprio Jesus é a religião, ele nos liga ao Pai, ele é a religião, ele nos liga ao Pai, porque religião no latim, religare, vai me ligar a Deus, vai me louvar de volta para os céus, vai me colocar diante de Deus. Quando o mundo me destrava do Senhor, o Senhor Jesus me liga ao reino, a Deus. Ele é a religião, ele me liga ao Pai, ele me religa ao Pai. Quem vive a fé, vive o Cristo. Quem vive a fé, vive o Cristo. E todos os dias a gente tem que ter um encontro com Cristo, né? Todos os dias, porque todos os dias, quando eu marco um encontro com Cristo, novas são todas as manhãs, aleluia, novas são todas as manhãs, quando eu marco o encontro com Cristo. Que uma música de: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz eu farei. Eu marquei o encontro com Deus. Maravilha, Gabriel, né? Maravilha. Aí depois que a gente canta isso, aí a gente termina: nesta noite eu já tive um encontro com Deus. Você já teve seu encontro com Deus hoje? Todos os dias a gente tem que ter esse encontro com Cristo, para que novas sejam todas as manhãs. Todas as manhãs. Porque se a gente não marcar um encontro com Cristo, a gente já liga a televisão, RJ já vê. Chega lá, balanço geral. Marca o encontro com Cristo. Nova vai ser todas as manhãs. Minas tragédia. Quando a gente vive a fé, vive o Cristo. E a gente passa a atuar em missão. Em missão. Porque eu sou sal e luz do mundo, para produzir bons frutos. Você provavelmente já ouviu esta frase que Teresa de Calcutá falou. Você lembra dessa frase? Amada Teresa de Calcutá, eu já citei aqui algumas, se não falei, eu vou lembrar umas 3 vezes, né? Deus não espera o muito que você quer e pode fazer, e sim o pouco com muito amor. E para completar esse raciocínio dela, eu encontrei uma outra mensagem dessa mulher, que me marcou e me chamou a atenção para isso. Todas as nossas palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. Lembra do texto de Jesus? A árvore boa, o bom homem do seu bom tesouro tira coisas boas. Todas as nossas palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. As palavras que não dão luz aumentam a escuridão. Misericórdia. As palavras que não dão luz aumentam a escuridão. E hoje pela manhã eu coloquei um texto de oração para a igreja, que é aquele Salmo 19, verso 14, né? Que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração seja para o louvor do Senhor, né? E eu orei com a igreja. Se queremos viver em missão pela fé, devemos fazer a seguinte oração, que eu compus dentro do Salmo 90, verso 12, e o Salmo 19, 14, e ela ficou assim: Senhor, ensina-me a viver os meus dias de tal maneira, que as palavras da minha boca sejam todas em louvor a Ti, para alcançar outros corações, corações sábios.
Quando a gente lê o Salmo 90, verso 12, assim, ensina-nos a contar os nossos dias. Mas não é contar, mas é observar. Observar de tal maneira que eu alcance o coração sábio. Não é eu teu, mas alcançar o coração sábio, tanto meu quanto do meu irmão, levar o outro, ser igual ou melhor do que eu. Essa é a nossa missão. E quando nós vivemos a fé, nós vivemos em missão, porque o Cristo está em nós. Cristo está nos incitando, vá, ide, fazei discípulo, ensinando, batizando. É essa a essência da igreja. E quando a gente busca em oração, como a gente tem buscado, e a gente vai buscar mais ainda, e vai estender as mãos para essa localidade. Senhor, não nos deixe ficar de fora da transformação desse bairro, em nome de Jesus. Não nos deixe ficar. E Deus vai fazer a partir do nosso ser servo, ser de Cristo, ser para fazer com muito amor, para a glória de Deus Pai. Se a gente ser, nós vamos fazer com muito esmero, com muito louvor, com muita honra, porque nós fazemos isso porque Cristo nos amou primeiro. E quando a gente olha para a cruz e vê o sofrimento de Cristo por nós, a gente se ama, se apaixona mais ainda pela obra evangélica, pela obra da igreja do Senhor Jesus, na qual Ele nos comissionou para ser sal e luz nesse mundo. Quer viver isso? Vamos viver isso em nome de Jesus? Vamos viver isso. Senhor, que eu seja sal e luz na minha casa, que eu seja sal e luz no meu bairro, que eu seja sal e luz na minha cidade. Peguei aqui um gancho da Sal e Luz Presente. Igreja que eu amo, pastor que eu amo. Vamos viver assim, irmãos. Se a gente quiser ver a história mudar, vamos ser para fazer, ao invés de fazer para querer ser. Muita gente começou fazendo, e não é fazer, é ser. E para ser, Cristo tem que estar entronizado no coração. Porque quando Cristo está entronizado no meu coração, as minhas ações e atitudes, meus pensamentos são controlados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, será controlado pelo Espírito Santo. E se eu penso maldade, se eu penso crueldade, o Espírito Santo de Deus não permite que eu faça, porque a minha vida é controlada por Ele. E tudo que Ele manda, eu vou fazer, porque Ele é o meu Senhor. Amém? Palavra do Senhor para mim.